Um português, um croata e um suíço entram à conversa no bar Ressurreição. Enquanto conversam, entram 5 pessoas, enquanto falamos, uma e outra, e finalmente uma oitava. Quando alguém a vê, exclama: Fogo, aquele gajo parece mesmo o João Paulo II. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos ao nosso podcast, que começa com muito bom humor aqui deste lado. Tenho o meu prazer de estar aqui com os meus amigos e colegas e vou apresentá-los como é o nosso hábito. Temos João Relitz Macedo, pastor na Croácia, conhecido por Joca. Tudo bem contigo? Olá a todos, tudo bem? Já estás mais recomposto lá. E temos também connosco Roberto Marques, pastor em Portugal. Olá a todos. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio, como é óbvio, mas estamos também dentro de uma série que lançamos chamada Conspirações do Sétimo Dia. E neste momento não vamos ter os pingos de leite durante um tempo, eles vão voltar já no futuro, mas não temos os pingos de leite, mas temos algo que é igualmente bom, que é a rúbrica Eram com fé, por favor. Então a pergunta que nós temos hoje é uma pergunta que foi-nos enviada por um ouvinte que se encontra nas Caldas da Rainha. Desde já, muito obrigado por a tua pergunta. E é uma pergunta que tem a ver justamente com conspirações. E diz-nos o seguinte: o que é que acham da inteligência artificial? Existe esta conspiração de que a marca da besta poderá ser um chip implantado. Como é que nós podemos lidar com isso agora que se fala da Neuralink e do chat GPT? Quem é que gostaria de começar a comentar esta questão? Se calhar vou começar pelo Roberto, porque o Roberto, os ouvintes não sabem, mas tem um historial na engenharia informática. É verdade, não é? Historial muito reduzido. Por isso certamente vais ter uma opinião muito aguda em relação a este tema. Ou talvez não, ou talvez não. Se calhar é uma opinião grave. Ahm, eu acho sempre interessante quando as pessoas tentam colocar, neste caso são interpretações proféticas, não é? Aquele elemento tecnológico. Eu acho que, pessoalmente, eu não tenho dúvidas que a tecnologia vai sempre jogar o seu papel nos eventos que são descritos nas profecias bíblicas. Mas eu acho que é um grande erro nós pensarmos que a principal preocupação da Bíblia é dar-nos um relato tecnológico de como será o final dos tempos antes de Jesus regressar. Eu, certa vez, a falar com uma pessoa que também gostava muito de profecias, ele chegou a dizer-me que certamente a Nova Jerusalém, quando ela descer sobre a terra, não vai ter muros, vai ter um campo de forças a fazer de muralha para proteger a Cidade Santa. E eu acho sempre que há sempre esta tendência de encontrar na tecnologia, sobretudo porque a tecnologia evolui a um ritmo quase estonteante, sobretudo agora nos tempos em que vivemos, e tentar encontrar paralelos entre ou aplicações entre a tecnologia e aquilo que as profecias bíblicas nos dizem. A tecnologia não é um tema da Bíblia, não é uma coisa que seja relevante para a Bíblia. A grande preocupação é sobretudo espiritual, é sobretudo o nosso relacionamento com Deus e com os outros. E claro que tudo o que afeta, sobretudo o nosso relacionamento com os outros, tem a sua cota-parte de implicações proféticas, mas não procurem em novidades tecnológicas a solução ou a chave hermenêutica para compreender as profecias bíblicas. Muito obrigado, Roberto. Joca, também tens opiniões fortes sobre isso? Tu consegues ver tecnologia na Bíblia ou não? Epá, se eu conseguisse, acho que vocês precisavam de me levar para um manicômio qualquer, não é? Ok, ele passou no teste, Roberto. Está tudo bem. Ou não, temos que ouvir o resto da Ou resposta. não, Exato, ou não. exato. Foi demasiado cedo. Bem, há várias perguntas aqui nesta pergunta, não é? A questão, o que é que acham da inteligência artificial? Essa é uma pergunta que se calhar valeria a pena um episódio só em si, não é? Em relação à questão do chip e tudo isso, eu também concordo com o Roberto, acho que não é a tecnologia que dá resposta a essas questões, são questões que são mais profundas, que têm a ver, no meu ponto de vista, com sistemas de, de pensamento, ação, política, eventualmente religiosos, não é? Portanto, muito mais do que um chip
ou o que quer que seja, não é? Ou qualquer instrumento eletrónico. Mas, por exemplo, em relação à inteligência artificial, lá está, mais uma vez, valeria a pena um episódio só por si, mas gostava de dizer desde já que acho que é uma ferramenta, tal como todas as outras ferramentas tecnológicas que nós temos e que, por exemplo, que permitem este podcast que nós estamos aqui a fazer, não é? É uma ferramenta que nós desconhecemos, é uma coisa nova, é realmente um salto grande, em comparação com aquilo que tínhamos até agora, mas não significa que deixe de ser uma ferramenta, ou seja, pode ser usado para o bem, para o mal, depende daquilo que nós fizermos com isso, não é? E por isso eu acho que não vale a pena estarmos a apressar ou adiantar medos, digamos assim, não é? A ficar já com medo de uma coisa, não sei o quê. Vamos ver como é que as coisas evoluem e depois poderemos averiguar melhor. Mas eu acredito perfeitamente que daqui a 30, 40 anos as pessoas vão olhar para esta fase, para aquilo que nós dizíamos agora aqui, em relação, sobretudo, ao nosso medo da inteligência artificial e tudo isso, se calhar de uma forma quase ridícula, não é? Porque a tecnologia tem esse aspecto, não é? Nós normalmente, quando olhamos para trás na nossa história e vemos o quão disruptivas, se é isso que se pode dizer no português, não é? Foram determinados avanços tecnológicos ou determinadas invenções, e como é que as pessoas na altura reagiram a elas, também hoje em dia se calhar rimos um bocadinho, não é? Porque são coisas que para nós fazem parte do dia a dia, não é? E lá está, vamos ser honestos, vamos ser honestos. Nós estamos aqui neste momento a gravar um podcast à mesa de um café virtual. Eh, cada um de nós no seu canto do mundo, com microfones e computadores, e através da internet conseguimos gravar isto facilmente. E depois o programa que vamos gravar vai ser editado em computadores, vai ser transmitido através da internet também, para que pessoas, se calhar em Portugal ou onde quer que seja, um pouco por todo o mundo agora neste momento já, possam ouvir no seu carro enquanto estou a conduzir a caminho do trabalho. Quer dizer, isto são coisas que a tecnologia nos permite hoje em dia que se calhar há 30 anos seriam impensáveis. E por isso vamos com calma, vamos ver o que é que há perigos, não vou dizer que não há em relação à inteligência artificial, mas há também muitos benefícios, por isso é uma questão da forma como nós o utilizamos. É verdade, obrigado, Joca. É verdade que eu tenho usado bastante o ChatGPT ultimamente, tenho a versão paga neste momento, porque estou a fazer uma série de conferências onde preciso traduzir muita coisa. É verdade que é uma ferramenta fantástica para fazer a correção da ortografia e assim, e também para fazer gerar imagens. E aqui no nosso grupo de Café com Leite, algumas fizeram-nos bastante rir, não é? Mas é verdade que eu tenho sempre tanta dificuldade em encontrar imagens como é que se diz? Com direitos livres? Como é que se diz isso? Sem Sim, copyright? sim, sem Sem copyright. copyright. E agora, com a inteligência artificial, uma pessoa pode gerar as suas próprias imagens Uhum. bíblicas, que às vezes são tão difíceis de encontrar, ou então cheiram muito a mofo, e são difíceis de meter num PowerPoint assim mais moderno. É Uhum. uma ótima ferramenta. E eu gostaria de guardar essa ideia de que todas essas coisas são ferramentas. A marca da besta é uma marca, não é a besta. Quando eu faço uma marca na areia com a minha mão, a marca na areia não é a minha mão, é o formato dela. O que significa que a marca da besta é uma ação satânica, são traços de caráter de Satanás que vão ser utilizados através do instrumento. Esse instrumento pode ser mil e uma coisas, podemos apenas ser Uhum. nós esse Uhum. instrumento. E estar aqui a teorizar que vai ser o lava-loiças ou a Neuralink ou seja o que for, só vai nos afastar do princípio e é o princípio que nos permite ver a verdade. Por Uhum. isso é basicamente isso que eu gostaria de dizer. Mas muito obrigado ao nosso ouvinte das Caldas da Rainha. Não estou a dizer o nome porque não pedi autorização para dizer o nome, mas não é por nada. E aproveito este momento que estamos a falar dos nossos ouvintes para que o Roberto possa também dizer qualquer coisa, porque acho que houve uma ouvinte que nos abordou de uma forma muito querida. É, eu queria começar por dizer que nós temos tido um feedback bastante positivo da parte de vocês, os nossos ouvintes. Nós queríamos agradecer, tirar este momento para agradecer, porque se nós estamos a fazer este trabalho é porque de alguma maneira achamos que estamos a contribuir para que a Igreja Adventista possa avançar,
E é sempre bom sabermos que do outro lado há pessoas que encontram valor naquilo que nós discutimos, às vezes nos nossos delírios teológicos que vamos partilhando aqui, é sempre positivo. E de uma maneira especial queríamos agradecer a Marisa, que nos abordou, que me abordou a mim pessoalmente de uma forma bastante engraçada, bastante cómica, que eu não vou contar também por TV, porque eu também não pedi autorização para isso, mas queríamos deixar que apreciámos muito a maneira efusiva como ela mostrou a sua Hum. apreciação pelo nosso trabalho e queríamos deixar aqui esta palavra para ela. Obrigado, Obrigado. Marisa. Obrigado, Marisa. Bom, obrigado também a todos os ouvintes que nos estão a ouvir até aqui. E se vocês gostam do nosso podcast, mandem-nos uma mensagenzinha para a gente estarmos seguros que não são só as nossas mães que veem isto. E agora, como é nosso hábito, terminamos a rubrica do Era um Confé, por favor. Vamos passar agora à moagem do grão. Ora, a moagem do grão deste episódio sou eu que trago. Nós continuamos a nossa série de conspirações do sétimo dia e eu hoje trago à discussão uma das conspirações mais interessantes que eu ouvi no nosso meio adventista, a que chama a teoria da conspiração dos oito papas, ou do oitavo papa, se quiserem, se calhar é melhor. Ora, esta conspiração baseia-se, como é costume, num texto bíblico, e desta vez é o texto de Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 a 11. Basicamente é a descrição de uma besta com sete cabeças, e o texto diz-nos que as sete cabeças representam sete reis. E isto é o que o texto diz mais especificamente em relação a estes sete reis, versículos 10 e 11. Diz o texto o seguinte, esta eu creio que é a versão da Bíblia para mim, portanto, Bíblia para todos em português. Destes reis, cinco já caíram, o sexto ainda reina e o sétimo ainda não chegou, mas quando chegar vai durar pouco tempo. A besta que existia, que agora já não existe, é ela mesma o oitavo rei, mas pertence também ao número dos sete e vai acabar em ruína total. Ora, segundo a interpretação do texto desta teoria do oitavo rei, os sete reis representam sete papas que são também chefes de Estado, não é? Portanto, por isso é que são reis. Ou seja, sete papas que devem ser contados a partir do ano de 1929, que foi o ano em que a cidade do Vaticano passou a ser reconhecida como Estado. Ora, se nós contarmos assim, o sexto Papa foi o Papa João Paulo II. E a teoria, que eu ouvi numa altura em que o Papa João Paulo II ainda era vivo, era que quando ele morresse, chegaria um outro Papa, cujo papado iria durar apenas um curto período de tempo, e que depois dele viria um oitavo Papa, que seria o último Papa na história da humanidade. Pior, esse Papa seria, através de um engano de Satanás, uma reencarnação de um dos seis primeiros Papas, portanto, fazendo referência àquilo que o texto diz. E segundo a teoria, esse oitavo Papa seria então a reencarnação de João Paulo II. Porquê? Porque visto que João Paulo II foi um dos papas mais populares de sempre, uma possível reencarnação de João Paulo II seria alguém que teria um poder acima de qualquer outro papa na história. Ou seja, seria esta reencarnação de João Paulo II que poderia finalmente ligar a Igreja Católica com os Estados Unidos, promover a lei dominical, perseguir o povo remanescente de Deus, etc. Ora, fast forward até o ano de 2024 e João Paulo II parece-me que não reencarnou. Posso estar enganado, mas Falta de parece-me que fé da não. tua parte. Ou de visão espiritual. Só para continuarmos a nossa contagem dos papas, o oitavo papa, desde que o Vaticano se tornou país, é o Papa Francisco, que claramente não é nenhum dos papas anteriores. E até estamos num período em que se fala da possibilidade do Papa Francisco abdicar, o que significaria a chegada de um nono papa e assim a morte final desta elaborada teoria. Dito isto, o que para mim é interessante nesta teoria da conspiração é que não foi algo que eu tenha ouvido apenas de pessoas com pouca instrução bíblica ou com pouco relevo na estrutura da nossa igreja. Não foi apenas perdão-me a expressão, maluquinho qualquer que a propagou. Houve pastores adventistas em Portugal que a propagaram, se não nos púlpitos ao sábado de manhã, pelo menos em conversas privadas, e até pessoas que hoje em dia ocupam posições de relevo na estrutura da nossa igreja na Europa e no mundo. E por isso,
eu gostava de fazer algumas perguntas aos meus colegas, ao Samuel, ao Roberto, acerca disto. E a primeira é a seguinte: em primeiro lugar, e talvez convenha começar por aqui, esta teoria é algo que esteja ligado com qualquer coisa que seja ensinada pela nossa igreja, ou não tem qualquer tipo de ligação com aquilo que é a teologia adventista oficial, digamos assim, da nossa igreja? Quem é que gostava de ir primeiro? Samuel? É assim, é óbvio que não é um tema forte, não é? Normalmente, Apocalipse 17 não é aquela coisa que a gente pensa em termos proféticos logo quando pensamos em Igreja Adventista. É um Daniel 2, é um Daniel 7, é um Apocalipse 14, ou seja, são mais essas coisas. Mas é interessante aquilo que tu dizes na tua pergunta que é, isto é uma visão oficial ou não? Eu tenho sempre um bocado de dificuldade com essa ideia da interpretação oficial. Hum, O que é isso? Interpretação hum, oficial? É aquilo que as doutrinas dizem? Se é aquilo que as doutrinas dizem, então, olha, esta já está excluída porque isto não faz parte das nossas doutrinas, não é? Existem outras profecias que sim, mas esta não faz parte. É o que é? É o que a Conferência Geral diz? Sim, é verdade, alguns documentos às vezes são escritos, há determinadas apreciações que são feitas a determinados temas, mas eu creio que normalmente há uma certa liberdade nestes temas mais marginais, naqueles temas que não são tão fundadores hum, da nossa igreja. Por isso fico sempre naquela, quando as pessoas dizem uma interpretação oficial, do que é que elas estão a falar? É aquilo que ela não é que diz, hum, na cena oficial, porque ela não é também diz coisas que não estão propriamente corretas. Ou seja, por exemplo, peguem em qualquer livro dela não é em que ela fala da Epístola aos Hebreus, ela diz muitas vezes Paulo isto, Paulo aquilo, quanto que hoje acho que mesmo dentro dos membros de igreja já está compreendido que a Epístola aos Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, aquilo que eu gostaria de dizer é que nós estamos abertos a interpretações diferentes em relação a coisas que não são fundadoras da igreja ou que não são doutrinas e assim. hum, E é verdade que nesta profecia eu acho que houve se calhar um pouco de margem de manobra, como é uma profecia em que as coisas já estão todas cumpridas naquilo que é a interpretação típica, as pessoas se calhar sentiram que seria interessante fazer qualquer coisa na profecia, porque parecia que a profecia era um bocado insípida, era tudo coisas muito no passado. Só para as pessoas hum, compreenderem, aquilo que normalmente é a interpretação correta e se calhar a interpretação mais tradicional deste texto é dizer que os cinco que já caíram, os primeiros cinco reis que já caíram, são reis ou reinos que fizeram mal a Israel. E aqui nós metemos aqueles que já são conhecidos das profecias de Daniel e acrescentamos ainda o hum, Egito e a Assíria, ok? E temos os cinco lá dentro. uhum, Depois, aquele que é dizer Roma, que também tinha um papel de perseguição ao povo de Deus e é aquele que, quando João está a escrever o texto, estava vigente, não é? E depois aquele que vai vir no futuro é simples, porque no versículo 11 diz-nos que o oitavo rei é a besta que teve a ferida mortal. hum, Está escrito, é a besta que teve a ferida mortal. E justamente o poder que vem suceder a Roma é a Igreja Medieval. Óbvio que isto contado assim não fica tão engraçado, não é? Tem muito mais hum, piada a gente chegarmos a uma tribuna e em vez de estarmos a falar da Síria e de Egito e não sei o quê, dizermos, olha, isto aqui são os papas maus e eles vão matar hum, toda a gente. É criativo, mas não significa porque uma coisa é criativa ou porque uma coisa chama mais a nossa atenção que ela será mais verdadeira. E terminava a minha intervenção dizendo uma coisa que é, porque é que tem sempre que ser os católicos? Porque é que tem que sempre ser o Papa? Porque é que tem que ser sempre Daniel e Apocalipse? Tinha um professor que dizia que era o reitor da Universidade da Faculdade de Colonge, que dizia que sempre que recebia mails de membros que tinham descoberto coisas, e estou a fazer as aspas com a mão, era sempre Daniel e Apocalipse. Mas por que não Ezequiel? Ezequiel também tem umas profecias engraçadas. Por que não hum, encontrar coisas aí, não é? Ou estudar essas coisas? E depois eu diria, e se encontrarmos alguma coisa, depois como é que é a maneira que a gente também vai partilhá-lo, não é? hum, Porque eu já me aconteceu no meu ministério de dizer aos membros: olha, parece que descobri aqui uma coisa. Até está na internet, está no meu canal em francês, que é no livro de Obadias, dá uma sensação que existe uma parte do livro de Obadias que parece dar a ideia que já se via ali um bocado o que aconteceu no Pentecostes mais tarde, Pentecostes do livro dos Atos. hum, Mas isto é uma coisa que deve ser partilhada com muita cautela, não é?
eu acho, eu penso, dá-me a sensação que existem coisas que podem dar a entender, não é dizer vai ser assim, Hum. porque isso já é um bocado orgulhoso na minha ótica. Roberto, o que é que tens aqui a acrescentar à discussão? Em relação à pergunta que tu colocaste, o Samuel também puxou ali mais alguns temas que acho que se calhar vamos falar mais para a frente, por isso Hum, vou-me conter antes de partilhar mais qualquer coisa em relação a isso. Nomeadamente acerca do papel de nós como estudantes da Bíblia, a partilhar, que hum, foi parte da intervenção dele. Mas em relação à tua questão sobre a ligação que nós podemos ter entre esta explicação da profecia bíblica e a teologia oficial adventista, ah, para já, para aqueles que se calhar não têm um bocado de consciência disto, esta teoria das fontes que eu consegui obter, isto nasceu mais através do esforço de leigos, quer dizer que não eram teólogos treinados na exegese hum, bíblica e no tratamento da informação bíblica e tudo mais, e na estruturação do pensamento e tudo mais, tudo mais. O que não é como se isso fosse o argumento que leva a descreditar o que quer que seja, porque hum, mesmo na nossa igreja nós já tivemos leigos que contribuíram muito para a nossa igreja, não é tanto essa questão, mas aquilo que eu queria sublinhar em relação à pergunta que tu colocaste, não é? A ligação entre esta interpretação e a teologia oficial adventista, é que a forma como isto é apresentado, explicado e interpretado do texto bíblico vai contra a corrente e subverte a tradição adventista de exegese de profecias. Porquê? Nós hum, temos tradicionalmente, e isso sim, é verdade que nós, um estilo, uma interpretação específica, não temos propriamente uma posição oficial, mas nós temos posições oficiais acerca de como é que as profecias devem ser interpretadas, que é o método historicista, e esta interpretação bíblica é uma machadada fundamental naquilo que nós temos como essa herança adventista, não é? Tipo, não parte do tempo do profeta e tenta explicar tudo até aos nossos tempos e até à volta de Jesus, não. Nós pegamos num texto em que claramente tem indicadores temporais da altura de hum, João e dizemos, não, não, isto não aconteceu nada em João, isto aconteceu no século XIX, início, século XX, peço desculpa, e século XXI, e é a interpretação é toda hum, naquela altura, que é subverter completamente aquilo que nós defendemos, que é o método historicista, é muito mais próximo do futurismo, não é? Para aqueles que não conhecem, que é, ok, nós pegamos no texto bíblico e aplicamos só para o futuro, do que propriamente aquilo que é tradicional nosso. É verdade que nós não temos uma linha única de interpretação bíblica mesmo acerca de Daniel, nós não temos nenhuma posição oficial votada a dizer que Daniel 2 ou Daniel 7 ou Daniel 9 só podem ser interpretados daquela maneira, Uhum. mas nós temos essa herança de como interpretar profecias e esta teoria da conspiração, não é? Esta teoria é claramente algo que vai contra aquilo que nós temos como princípios básicos da interpretação profética. hum, Ah, e lá está, tu sublinhaste muitos dos problemas que ela tem, o Samuel também apresentou vários. A única coisa que eu vejo aqui é um desejo simples de encontrar o bicho-papão de sempre dos Adventistas do sétimo dia, que é a Igreja Católica e o Papado, e ver como é que conseguimos encontrá-los aqui neste texto, não é? Nós pegamos nós não respeitamos a narrativa bíblica do Apocalipse, nós não respeitamos o que o texto está a dizer, porque como tu sublinhaste, entretanto João Paulo II morreu, o Ratzinger cedeu para o Papa Francisco. Francisco e supostamente na profecia original, na teoria original, não enquadrava um outro Papa Francisco e eles tiveram que alterar isso para poder acomodá-lo, não é? Se calhar agora com uma nova mudança de Papa, se calhar é a machadada final, mas é claramente esta versão mais atual, que é o Papa Francisco, o cumprimento, é uma hum, completa subversão daquilo que o texto bíblico está a dizer, não tem hum, mesmo ponta por onde lhe pegar. É uhum. mesmo uma tentativa desesperada de tentar Se- salvaguardar algo que não tem qualquer suporte bíblico, não é?
Sim, porque uma das coisas que eu não mencionei é que a teoria de alguma forma ainda sobrevive, não é? Portanto, Sim. Tem pernas para ainda há, sobreviver. Tem pernas para ainda, sobreviver, porque Mas é, fraquinhas, agora estão mais fraquinhas. não, estão porque mais há pessoas que fraquinhas. possam dizer que o Francisco é justamente a encarnação Mas, do João Paulo II, mas Não, sabes que é sabes um que eu gajo gostava de dizer? simpático e tal. mas Tipo, é desconhecer Certo, completamente o que é que João Paulo II defendeu e exatamente, fez, não é? exatamente, Mas, exatamente, exatamente. e depois exatamente. a parte interessante, desculpa só para terminar, o Joca queria acrescentar qualquer coisa, mas só para terminar a minha participação, que eu acho que nós vamos voltar. Eu acho que tem que chegar a uma altura em que nós dizemos, falhamos, erramos, Hum, enganamos, toda a gente, é legítimo nós enganarmos. Eu gosto muito de profecias, gosto muito de especular cenários proféticos, Hum, mas acho que temos, como tu disseste, Samuel, acho que temos que ter a humildade suficiente para reconhecer, ok, eu vejo indicadores, eu vejo evidências, ser humilde não só naquilo que apresentamos, e ser humilde diante do texto bíblico, coisa que é completamente ausente nesta teoria conspiracional do sétimo dia, porque lá está, não há respeito pelo texto bíblico, não há respeito pela narrativa bíblica, não há respeito pela tradição adventista de interpretação bíblica. É muito problemática, muito não há respeito problemática. pelo Ainda E mais também. atenção, triste, Hum, porque eu reforço aquilo que o Joca disse, isto nos anos 90 e início dos anos 2000 era o que se ouvia sim, muitas e sim. muitas vezes nas igrejas adventistas, pelo menos naquelas que eu frequentava, não é? sim. Uhum, E é triste porque nós temos muitas coisas boas na teologia adventista, temos muitas coisas positivas na interpretação profética adventista, e muitas das vezes aquilo que parece ter mais sucesso é aquela parte, como tu disseste, clamorosa, não é? Tipo, é mais instantânea, mais sensacionalista, uhum, e sinceramente este é o caso típico disso e que não tem qualquer base bíblica sólida para apoiá-la, não é? Por isso é que Não, nós nunca tivemos um teólogo adventista de renome, pelo menos que eu conheça, que tivesse sequer pensado em defender isto publicamente. Pode uhum. ter feito se calhar às escondidas, não sei, também não posso garantir, mas não houve nenhum livro publicado de um professor de Apocalipse ou de Novo Testamento ou de Uhum. teologia sistemática, pelo menos é-me completamente desconhecido. hum, Uhum. Não, eu gostava só de dizer que aqui a questão de as pessoas que acham que Francisco é uma reencarnação de João Paulo II, eu Nós percebo em adventistas termos que de não acreditamos em popularidade. reencarnações, não é? é bem Sim, engraçado, não é? exatamente, exatamente. Mas Estamos eu dispostos a percebo, subverter todos os princípios da nossa igreja, Para que seja o menos a Papa. teoria da conspiração. eu percebo que pensem eventualmente que do ponto de vista da popularidade, que eventualmente possa ser uma agora. São brancos, são homens, eh, tem vários pontos em comuns. São papas, São São papas, papas, são normalmente velhinhos. vestem de católicos. branco, exatamente. Agora, quer dizer, eu acho que do ponto de vista mesmo teológico, João Paulo II e Francisco estão. Não nos esqueçamos que João Paulo II cresceu numa Polónia onde o comunismo reinava e ele, católico fervoroso, não é? Portanto, estava do ponto de vista muito mais conservador, enquanto Francisco tem uma posição teológica muito mais próxima do comunismo, vindo da América do Sul, etc, etc, não é? Portanto, é completamente. Lá está, é não conhecer, não é? Sim, Agora, eu gostava só de referir que eu acho que uma das coisas que levou a esta interpretação é aquele momento em que o texto diz o sexto ainda reina. E eu acho que isso naquela altura as pessoas olharam, ok, desde que a cidade do Vaticano se tornou Estado, houve seis, está o sexto ainda no poder e não sei o quê, e isso levou a que a teoria ganhasse um certo Mas lá está, mas é, uh, mas é mesmo uma leitura seletiva, não é? Tipo, nós temos, como é que ele se chama? O Stefanovic, que tem um artigo relacionado com isso, que até foste Stefanovic, tu que partilhaste, eu tive a ocasião de ler. sim, Já tinha lido branco. outros, mas ainda não tinha lido esse especificamente, não é? E mesmo ele aponta uma contradição enorme, não é? Nós tivemos um Papa que esteve como Papa somente 34 dias e Sim, nós sim. não João Paulo pegámos I. nesse, não, quer dizer, não vemos como é que esse Papa de 34 dias subverte completamente aquela linha que é apresentada, seguindo
a lógica dessa teoria, não é? Hum, Tem muitas É assim. incoerências e lá está, e subverte os princípios interpretativos da Igreja Adventista. é isso, Já agora, do ponto de vista teológico, João Paulo I muito mais próximo de Francisco do que João Paulo II. sem dúvida. Eh, mas apenas 34 dias. E já agora, uma outra coisa, quando falamos da reencarnação, Francisco já estava vivo na altura em que João Paulo II era Papa, não é? Estás a Portanto, faltar de Não, fé Joca, aí. não Isso podes é falta de subverter fé. assim Falta de as fé, nossas Joca. expectativas. ok, vamos avançar, que senão ficamos aqui 2 horas só a falar. Eu gostava de perceber o que é que vocês acham que estava por trás desta teoria. Portanto, todos nós concordamos que, do ponto de vista interpretacional, há aqui problemas, não é? E que vão, se calhar não em relação à posição oficial, mas em relação ao mainstream do Adventismo, vão claramente contra aquilo que são os princípios da interpretação. Ahm, o que é que vocês acham que estava aqui por trás desta teoria? Era apenas um simples caso da nossa tendência habitual de lermos a Bíblia com um olho das notícias? Seria mais a nossa tendência de pensarmos que toda a gente à nossa volta nos quer apanhar e que por isso agora então os papas andavam aqui a conspirar, não é? Será uma mistura das duas coisas? Será que temos outras forças conspiracionais acerca das quais já falamos aqui que estão envolvidas? O que é que vocês acham? E se calhar desta vez começava pelo Samuel. Pá, é assim, eu acho que aquilo que tu já dizes na pergunta tem muita lógica. As duas cenas que tu avanças são claramente coisas que podem ser reais. Eu acho que talvez o tédio de algumas pessoas as leva a tentar procurar. O TED? Não o TED, não, o tédio. Os meus colegas agora gozam comigo, dizem que eu trabalho para a Conferência Geral. Para quem está a ouvir e que não está a perceber a piada, eu agora estou integrado num projeto em que o meu salário é pagado. É pagado. Ih, É Pagado. pago. É pagado. pontapé. Muito bom, muito bom. É pago pela Conferência Geral. Mas ok. E voltando àquilo que eu estava a dizer, eu acho que muitas vezes, e aquilo que eu vou dizer se calhar vai ser um pouco polémico, ok? Mas ao mesmo tempo é a minha opinião, por isso tentar ser verdadeiro. Eu acho que há pessoas que acreditam de uma forma consciente ou inconsciente de que a Bíblia precisa de mais crédito que o que já tem. Hum, Ou seja, que tudo aquilo que já foi descoberto e pregado e ensinado e escrito e reescrito na Igreja Adventista não é suficiente para dar crédito à Bíblia. E que de alguma forma era preciso uma coisa assim mais atual para que os contemporâneos pudessem sentir-se mais interessados na Bíblia. Ou seja, acaba por começar por uma coisa bastante até altruísta, do género. Eu quero que as pessoas leiam, quero que as pessoas se interessem, e por isso vou procurar uma coisa assim contemporânea para as pessoas ficarem mesmo interessadas e perceberem e entrarem. A questão é que eu acho que normalmente esse tipo de propagação de teorias vem sobretudo por más razões, que podem ser, de novo, conscientes ou inconscientes. E este é o lado polémico daquilo que eu vou dizer. E vocês são livres para não estarem de acordo. Eu acredito que os pastores fazem uma formação que é muito simples. hum, Eu acho que a teologia é um curso fácil, que não é necessário ter grandes capacidades intelectuais para o fazer, e chegamos ao final e somos mestrados no ensino privado e religioso. E, por exemplo, eu olho para o meu irmão que fez engenharia civil e não é comparável, não é? Aquilo que eu tive como trabalho para ter a minha formação e aquilo que ele hum, teve não é todo comparável. E eu acredito que de alguma forma isto pode tocar a identidade de algumas pessoas, que se calhar gostavam de ter uma identidade mais forte através dos estudos que fizeram e se calhar ter um respeito pelo título pastoral, coisa que se perde cada vez mais, não é? As pessoas não respeitam hoje em dia nenhum título, muito menos o título pastor. Antigamente, quando o pastor era um pouco o padre da aldeia que sabia muito e que os membros não sabiam nada porque não tinham estudos, havia determinadas coisas que funcionavam, mas hoje em dia a sociedade mudou e não é mais assim. E às vezes um pregador ou um pastor subir a um púlpito e apresentar uma coisa nova que só ele é que conseguiu encontrar, de uma certa forma pode ser algo que de forma consciente ou inconsciente é uma forma de preencher determinadas lacunas no coração, hum. no ego. E acho que isso muitas vezes motiva as pessoas a ir escarafunchar em profecias que não têm ponto a ponto se pegue,
até nem sequer repararem que estão a tomar caminhos hermenêuticos e exegéticos que não honram em nada a tradição adventista, nem a lógica teológica, apenas com o objetivo de poder subir a um púlpito e dizer: eu vou-vos contar aquilo que ninguém vos disse. E acho que, visto que estamos aqui nós três, somos pastores, é uma coisa que nós temos que vigiar muito, mesmo se não tínhamos nada disso. Eu acredito que, pelo menos nós três, eu conheço-vos relativamente bem, eu não acredito todo que vocês se enquadrem nesta matriz, mas acho que a nossa profissão tem um pouco esse lado negro, não é? De uma pessoa ter uma posição pública, de destaque, e que isso às vezes pode, de uma certa forma, se virar contra nós. E acredito que em alguns momentos se virou contra determinadas pessoas. Hum. E só queria dizer aqui uma coisa, acrescentar aqui uma coisa, que é, É eu fácil acho em que isto, Colonge, em New Old não. eu acho que é algo que normalmente acontece mais no campo das profecias, ou seja, há uma certa tendência para a interpretação das profecias. Se nós temos uma nova interpretação das profecias, partilharmos, etc., porque lá está, de forma consciente ou inconsciente, eu acho que isso acaba por ter uma maior recepção da parte das pessoas que normalmente estão na nossa igreja, não é? Portanto, se eu partilhar qualquer coisa nova acerca do Evangelho de Mateus, Tem menos destaque, não é? tem menos Hum. destaque, não é? Mas se eu disser que tem uma nova luz, Roberto, o que é que tu achas? Há aqui outras forças conspiracionais que eventualmente que o Samuel não tenha Não, eu, mencionado que estão a trabalhar. eu concordo com quase tudo aquilo que o Samuel partilhou e tu também acrescentaste agora no final, não é? Acho que isto é muito derivado aquelas motivações das teorias da conspiração que nós tivemos a ocasião de ver no primeiro episódio desta série, não é? Tipo Hum, por um lado, aquela necessidade de ter conhecimento, de querer perceber, de querer compreender, não é? E temos que reconhecer que por vezes as profecias são muito opacas, não é? Tipo, elas são feitas por vezes para não serem muito facilmente compreendidas e acho que há o desejo natural de tentar compreender essas profecias e nós somos uma igreja que valoriza isso, não é? Que dá muito ênfase às profecias, por isso é quase uma consequência natural disso de tentar procurar, mas depois quando ligamos às questões de autoestima, como o Samuel disse, isto pode ser para pastores como para não pastores também, não é? Os leigos também podem ter pronto, Armadilha, não é? esta pequena armadilha hum, que pode estar diante deles. E depois também as questões de afirmação pessoal, de orgulho também, de sermos considerados como especiais porque temos um conhecimento especial, porque somos melhores que os outros, somos os escolhidos, somos o remanescente. Tudo isto pode jogar, fazer ali um pequeno cocktail que favoriza um bocado isso, não é? E é, hum, e é extremamente engraçado que muitas das vezes ah, são pessoas também que desconhecem um bocado da nossa história, porque nós, ao longo destes 150 anos, talvez, agora não tenho hum, assim Um pouquinho mais. um bocadinho mais de idade, nós já tivemos muitas interpretações acerca de muitos textos, quase todos eles, nós já tivemos bastantes variantes interpretativas, e acho que é um bocado desconhecer a nossa história, porque se calhar se conhecêssemos essa história, nós éramos um bocadinho mais moderados e um bocadinho mais humildes na abordagem que fazemos. Por exemplo, se nós pegarmos na interpretação que Uriah Smith fazia de Daniel 2 e por aí fora, tem pontos comuns, mas tem pontos já agora bastante diferentes, que poucos teólogos adventistas sérios vão defender e apresentar. Acho que e isso é normal, e eu queria dizer que isso é normal, e não é de hum. todo uma tentativa de rebaixar o trabalho que o Uriah Smith fez, ou o legado que ele deixou, não é de todo, é apenas nós termos. É que é engraçado que nem ele tinha essa percepção do trabalho dele, de como Hum. a interpretação final adventista acerca desses eventos, não é? Tem a Ah, ver, tem a ver com algo que também nós já falamos, desculpa lá interromper-te, Roberto, mas que é a questão da verdade presente. Quer dizer, eu acho, e isso talvez seja importante nós mencionarmos isto, que nós não somos contra novas interpretações da Bíblia. sim, Não somos contra perspectivas diferentes e acho que todos nós, ao longo do nosso podcast, temos mencionado isso várias vezes. Mas, E feito isso, nós estamos aqui e sobretudo feito a trazer isso, coisas novas, não é? sim, e feito pelo menos isso. tentar. É Uh, isso. mas, mas tem a ver
com a questão da verdade presente, não é? Portanto, a interpretação do Uriah Smith, não, hoje em dia, não faz muito sentido, porque nós, entretanto, também temos outra luz, o Espírito Santo continua a revelar através do Claro. trabalho dos nossos teólogos, etc, etc. Desculpa lá, Não, interromper. não, mas é isso mesmo, não é? Então, quando nós vemos, analisamos a nossa história, a forma como nós interpretamos diferentes profecias ao longo do tempo da nossa história, como Igreja Adventista, nós apercebemos que houve coisas que nós afirmamos e que afinal não se concretizaram, que é preciso mudar, que é preciso repensar. E eu acho que aquilo que deveria produzir em nós é humildade, sobretudo. Humildade diante das pessoas, Hum, daquilo que avançamos, humildade diante do texto bíblico, que não é nosso, que não nos pertence, que não somos os guardiões dessa palavra, que é de Deus. E infelizmente, por vezes, eu acho que muitas dessas tentativas de reformular ou de repensar as profecias bíblicas, às vezes carecem um bocadinho dessa humildade, como o Samuel mencionou. Quanto às motivações, acho que é isso. Acho que todos estes hum, motivos que nós já falámos das teorias possíveis para a criação de teorias de conspiração e para acreditar nelas, infelizmente jogam o seu hum, papel para este produto final que nós temos aqui. hum. Mas há um aspecto, e esta é a terceira pergunta que eu gostava de trazer aqui, há um aspecto que para mim sempre foi um dos aspectos mais interessantes em relação a esta teoria, que é o facto dos muitos dos nossos colegas, dos pastores adventistas, terem propagado, e isso leva-me à questão da responsabilidade quando nós propagamos certas interpretações da Bíblia, certas teorias da conspiração e especialmente à questão do silêncio que normalmente se segue quando essas teorias se provam erradas, não é? Ou silêncio ou tentativas de dizer que o Francisco, afinal de contas, é João Paulo II. Qual é que vocês acham que é a nossa responsabilidade quando nos deparamos com teorias da conspiração e interpretações das profecias que claramente têm falhas? Será que temos que vir a público pedir desculpa? Acham que seria caso para certos pastores pagarem restituições? Roberto, o que é que tu achas? Eu acho que nós temos sempre uma grande responsabilidade em relação àquilo que nós afirmamos quando pregamos ou em qualquer momento que seja público, não é? Pode não ser numa pregação, pode ser num estudo bíblico, pode ser numa reunião do sábado à tarde, mas acho que temos essa responsabilidade de fazer um trabalho que seja cuidadoso, um trabalho que seja rigoroso, um trabalho que seja feito com humildade. E essa humildade passa também por, ok, eu errei, peço desculpa. Ahm, e é verdade que eu nunca ouvi, em relação, pelo menos a este aspecto, nunca ouvi grandes retratações acerca do que acreditavam ou deixavam de acreditar, daquilo que apresentaram e deixaram de apresentar, e eu acho que deveria nos colocar seriamente perguntas. E eu não estou aqui de todo a dizer que nós só podemos apresentar qualquer coisa na igreja quando temos 100% a certeza daquilo que estamos a dizer. Acho que é ridículo nós pensarmos dessa maneira. Acho que devemos apresentar coisas que às vezes não temos bem a certeza, mas partilhamos com a nossa igreja porque fazemos parte desta comunidade e queremos Hum, alimentar a reflexão teológica que a igreja está a fazer acerca de qualquer que seja o assunto. Mas lá está, aquele aspecto que o Samuel mencionou logo do início, acho que é fundamental, é apresentar as coisas com humildade e humildemente aceitar que os outros discordem, que os outros apontem falhas, que os outros nos mostrem que afinal estávamos errados. E nesse momento reconhecer, ok, tem razão, eu falhei, eu errei, eu apresentei mal, eu pensei mal, tinha informações falsas, que às vezes não é hum, uma falha na lógica, mas às vezes é uma falha simplesmente na informação que está disponível. E eu acho que isso mostra, sobretudo, uma maturidade espiritual que por vezes é raro nas nossas igrejas, seja a nível dos membros leigos, seja a nível dos pastores também. Acho que é difícil vermos alguém, eu pelo menos não tenho memória nenhuma de ter visto alguém a dizer: olhem, peço desculpa, irmãos, aqui hum, atrasado eu defendi isto publicamente, agora eu quero apresentar outro ponto de vista porque hum, afinal estava errado e é por estas razões que eu estava errado, peço desculpa. Pelo menos não tenho memória. Acho que claramente é mais difícil, como acho que foi o Samuel que mencionou, não é? Quando nós temos uma posição pública de liderança
Claro que isso depois também dificulta o processo de reconhecimento público de culpa, não é? Porque naturalmente nós achamos que isso é mostrar que somos fracos, que somos falhos, que vamos perder o respeito das pessoas, e acredito que para algumas seja mesmo um preço a pagar. Para certas pessoas, o facto de alguém que se apresenta como professor ou estudioso da Bíblia que diz errei, enganei-me, leva se calhar a pessoas a ter uma visão diferente dessa pessoa, mas eu acho que é um preço que devemos estar dispostos a pagar, porque é uma questão de credibilidade e é uma questão de honestidade intelectual, não é? Ahm, uma das razões porque nós não ouvimos nem sequer metade, nem sequer um terço das pessoas a falar acerca desta interpretação bíblica que ouvíamos no final dos anos 90, claramente é porque a maior parte dessas pessoas apercebeu-se que claramente esta linha interpretativa estava errada. Onde é que está esse reconhecimento público? Onde é que está essa admissão pública de que estavam errados? Eu só queria deixar um texto e depois vou passar a palavra ao Samuel, que certamente tem coisas a acrescentar. O texto de Deuteronômio 18, versículo 22. Se um profeta pretender falar em nome do Senhor, mas aquilo que ele diz não se chega a cumprir, trata-se evidentemente de uma palavra que não vem da parte do Senhor, mas é apenas responsabilidade desse profeta. Por isso, não tenhas medo dele. Até quando é que nós precisamos de ter provas para finalmente dizer que alguém é um falso profeta, ou um falso pastor, ou um falso intérprete da palavra de Deus? Acho que tem que chegar a uma altura que nós temos que reconhecer isso. Se a própria pessoa não o faz, eu acho que chega a uma altura que nós próprios temos que reconhecer isso acerca dela. Samuel, como é que é? Já tiveste que pedir desculpa pela tua interpretação de Obadias? Não, mas já tive pedido desculpa na igreja. E eu acho que as coisas que uma pessoa faz erradas deve ter a honestidade, não é? De ir à frente e de ser líder para umas coisas e para as outras. E é interessante que na altura, quando isso aconteceu, eu pensei que as pessoas iam ficar, sei lá, sentidas ou que não iam me respeitar mais, e o que aconteceu foi justamente o contrário. Até aconteceu uma coisa engraçada que é, tinha uma visita na igreja nesse dia, uma pessoa que vinha assim de vez em quando. Pronto, eu nem sequer reparei nisso, mas no dia em que me fui embora daquela igreja, essa visita veio ter comigo, senhora católica, e disse-me, não sei se te reparaste, mas houve uma altura que eu comecei a frequentar mais a igreja. E é verdade, ele vinha todos os sábados. Ele disse, foi depois de teres feito aquilo. Porque quando eu vi um pastor a ter a coragem de pedir desculpa, eu disse, ok, esta é a igreja onde eu quero estar. E acho que às vezes nas pessoas de púlpito não compreendem que as pessoas vão te respeitar muito mais se tu tiveres a capacidade de admitir os teus erros do que se tu fazeres de conta que os erros não existem. Aliás, o pior para a tua credibilidade é exatamente isso. É toda a gente viu uma cena e tu estás a fazer de conta que não existiu nada. E tipo, reparem, na Bíblia e na história da Igreja Adventista aconteceram coisas assim. Quando David quer construir o templo, fala com Natan e Natan diz, avança, Deus está contigo. E depois já à noite vai ter um sonho em que Deus diz, epá, então, tu vais dizer ao David que está tudo bem e nem sequer me perguntaste nada. Natan, tipo, era o profeta do rei David, não é? Tipo, e teve que ir ter com ele e dizer, olha, é um profeta, ele fala em francês. Na verdade, aquilo que eu te disse não é exatamente aquilo. Temos o caso do Miller, se calhar muita gente não sabe, foi giro porque antes da gente começarmos o podcast eu estava aqui na internet a encomendar um livro, que aliás aconselho às pessoas que estão a ouvir, que chama-se The Midnight Cry e é escrito por um gajo chamado Francis Nichol. É super interessante porque dá uma espécie de background à história de 1844. E nesse livro existe uma coisa que é muito interessante, que é, eu comprei o livro e estou a falar do que é que está lá escrito, porque houve alguém que me emprestou, ok? Mas eu tive que o devolver e agora eu quero ter o livro aqui na minha biblioteca. E na verdade, muita gente não sabe, mas o Miller pregava que Jesus ia voltar entre março de 1843 e março de 1844, ok? Essa era a pregação do Miller. E depois, por pressão das pessoas e também por própria vontade dele, acabou por marcar a data de 21 de março de 1844. Ok? E como vocês sabem, Jesus não veio em 21 de março de 1844. Atenção, eu não me estou a enganar. A data de 22 de outubro de 1844 veio depois por causa de um tal Samuel Snow, já falamos aqui no podcast. Ok? 21 de março de 1844 era o último dia, basicamente, que ele se dava a ele para que Jesus pudesse vir. Jesus não veio. Vocês imaginem a vergonha, porque é assim, nós hoje em dia não imaginamos o que era o Miller.
O Miller chegava a uma cidade e a cidade parava. Tipo, tipo, as pessoas saíam dos empregos, iam ouvi-lo, os jornalistas iam para lá e levavam os caderninhos e escreviam o que é que ele estava a dizer. É por isso que esse livro é interessante, porque tem lá alguns records daquilo que os jornalistas escreveram na altura. Existe até explicações de caricaturas que eram feitas nos jornais da altura a falar do Miller, ou seja, uma pessoa tão conhecida para ter caricaturas feitas por ele, feitas com a cara dele, não é? E tipo, depois de 21 de março de 1844, uma pessoa que era super conhecida naqueles estados onde ele trabalhou mais, perde a sua credibilidade total, ok? E ele, do alto da sua reputação, deixou passar um mês certamente para lamber feridas e para ganhar um bocado de força. E numa publicação no mês de maio, num dos jornais que eles tinham, não sei se é, não sei se era a própria revista que se chamava-se Midnight Cry ou a outra que tinha qualquer coisa adventista, mas numa dessas revistas ele faz uma publicação em que ele diz: Eu errei. E escreve no papel, ou seja, não é uma coisa, é uma pessoa dizer à frente do microfone ou em frente de umas pessoas, outra coisa é tu escreveres num documento que fica para sempre, ok? Ele disse: Eu errei, mas olha, mas mesmo que a data estava errada, eu acredito que ele vai vir em breve. Mas é verdade que a data estava errada. Pá, e é assim, o Roberto falava aí bem ao bocado que é importante conhecermos a nossa história. Eu acrescentaria que é importante conhecer a nossa história e conseguir tirar as lições que são importantes para o hoje da história adventista. Eu acho que a grandeza do Miller nesta situação devia nos inspirar a todos, não só aqueles que, aos seguidores para serem indulgentes com os líderes, mas também aos líderes para terem uma atitude de nobreza se um dia forem encontrados de um lado não da verdade ou do lado do pedido de desculpa. Exatamente. Concordo perfeitamente. Eu por acaso ainda não tive que fazer um pedido de desculpa público, mas já aconteceu fazer isso em contexto de reuniões de conselho, dizer, ok, atenção, eu errei claramente neste ponto e temos de ir noutro sentido, não é? E sei que não é fácil, mas eu acredito que é essencial. Nós podermos ter uma relação mais direta, mais transparente com os nossos membros. Gostava só antes de darmos por fechado a nossa moagem do grão, deixar aqui uma recomendação àqueles que estejam ainda interessados neste tema. Um dos melhores intérpretes do livro de Apocalipse dentro da nossa igreja é um senhor chamado Ranko Stefanovic, que nós já mencionamos aqui hoje no nosso episódio. E se quiserem ler um artigo precisamente sobre esta teoria e e se quiserem ter uma interpretação teológica um bocadinho mais consistente, podem ler o artigo que ele escreveu, intitulado The Seven Heads of the Beast in Revelation 17. É um artigo que está disponível online, portanto, se procurarem com esse título, facilmente vão encontrar o link para o artigo. Ranko Stefanovic, Andrews University, portanto ele tem um artigo bastante interessante sobre esta teoria e uma interpretação mais coerente, mais equilibrada do que é que realmente acontece Mais aqui. adventista também. E mais adventista do que é que acontece aqui. Mais jugoslava também. Mais jugoslava. Estamos a ver aqui o Joca a puxar a brasa à sardinha dele, mas Claramente. sem dificuldade nenhuma a fazer ali amiguismo. Por acaso eu estava aqui a tentar descobrir exatamente qual era o país e não tenho a certeza. Não sei se é daqui da Croácia, se é da Sérvia, ele não se quis comprometer. Não. É engraçado. Ele tem um irmão que se especializa, se não estou em erro, no livro Daniel. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza absoluta que não estou a dar informação incorreta. E portanto, fica então aqui a recomendação: The Seven Se Heads por of the acaso Beast. for informação incorreta, o Joca vai pedir desculpa aqui no próximo podcast. episódio, exatamente. Portanto, The Seven Heads of the Beast in Revelation 17, Ranko Stefanovic, Andrews University. Muito obrigado, Joca. Obrigado a vocês os dois por a participação neste episódio. Obrigado também a ti que o viste até aqui. Não te esqueças de nos seguir no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Não te esqueças de dar-nos uma estrelinha no Spotify ou dar-nos um gosto no YouTube. São coisas que são importantes para que estas mensagens possam chegar a outras pessoas. Deixem-nos também as vossas perguntas. Nós temos tanto prazer em responder a perguntas de ouvintes. Quantas mais melhor, não tenham problema. Mandem-nos também nas nossas redes sociais. Se nos conhecem, escrevam-nos mensagens.
Mandem as perguntas porque nós podemos fazer aqui um diálogo convosco bastante interessante. Não se esqueçam, sabe, o nosso episódio sai sempre na primeira sexta-feira do mês e o próximo será ainda dentro da nossa série. Foi o Café com Leite de hoje e até breve. Este Café com Leite foi moído no dia 19 de maio de 2024.